Bom dia, tão bom poder estar convosco nesta manhã, neste dia, no domingo, primeiro dia da semana para louvarmos o nosso Deus. E naturalmente queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Que cada um de vós, que cada um de nós, quer estejamos aqui, quer estejamos em nossas casas, que nós possamos estar a experimentar a presença do nosso bom Deus conosco, porque é Ele que faz toda a diferença. Sem Ele nós andamos perdidos, sem Ele nós andamos insatisfeitos, mas com Ele nós encontramos a satisfação, a alegria e sobretudo a paz que nós precisamos para fazermos face a nós mesmos e face também às circunstâncias que aparecem. E por isso que esta saudação seja aplicável a cada um de vós. E queremos naturalmente também dar as boas-vindas a todos que nos estão a visitar nesta manhã. E nós temos o hábito, e não queremos com este hábito naturalmente constranger alguém, é de pedir a quem está pela primeira vez que possa ficar de pé e nos dizer o seu nome. E não sei se é possível isso da vossa parte, de quem está conosco pela primeira vez. Então, se for possível, eu pedi então que pudessem ficar de pé e nos dizer o seu nome, só para nós reconhecermos no nosso meio e podemos orar por vós. Então temos... Isabel. Deduzo que é um casal, não é? Então que Deus vos abençoe. Temos mais. Pode fazer o favor? Juliana aí. São todos muito bem-vindos. Que possam conosco louvar ao nosso Deus e que seja então Ele a receber para si toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aqui então estamos reunidos e começamos este nosso culto dando algumas informações. Uma delas que não consta no nosso boletim, mas diz respeito a uma reunião que eu desejo ter hoje, no fim deste culto, com todos aqueles irmãos que desejam ser batizados. Já alguns demonstraram esse desejo de serem batizados, então queremos depois deste culto ter uma reunião ali na sala ao lado, para então começarmos a preparar este tempo que temos pela frente. Então, peço a esses irmãos que desejam ser batizados, que já mostraram o seu desejo, e aqueles que ainda não falaram comigo, mas desejam ser batizados, então, que se possam reunir comigo ali na sala. E não apenas estes, mas também aqueles que desejam ser parte da nossa igreja, ser membros da nossa igreja. Há alguns irmãos que estão conosco já há algum tempo, que já mostraram interesse de fazer parte da nossa igreja. Também com esses queremos ter uma reunião após o culto. Vai ser uma reunião conjunta que também será naquela sala. Então, depois de nós acabarmos o culto, eu peço que possam aguardar um pouco mais. Penso que vai ser uma reunião breve para então podermos começar este processo e levá-lo então convosco até Bom Porto. Então, peço a todos estes irmãos que querem ser batizados ou desejam fazer parte da nossa igreja que possam ficar um pouco mais depois do culto. Também, lembrar hoje para os membros da igreja, a nossa Assembleia de Igreja às 15h30. Temos vários assuntos a tratar, assuntos que dizem respeito a este ano, porque temos que planeá-lo e por isso temos um plano de atividades para aprovar e também orçamento, para além de relatórios referentes ao ano anterior e outros assuntos. Então peço aos membros da igreja que possam estar presentes para então às 15h30 podemos ter o nosso culto administrativo. Também agora lembrar as atividades regulares. Na quarta-feira o nosso culto de oração e estudo bíblico às 16 horas aqui, mas também através do Zoom às 19 horas, 2 momentos que nós temos para estarmos reunidos. E no sábado, então, a aula de música às 14h30 e também a reunião de adolescentes e jovens às 15h30. Então, atividades para o próximo sábado. Então, deixo convosco estas atividades para que possam participar, possam estar a orar por elas e que juntos, então, possamos nelas estarmos também a glorificar o nosso Deus. E tendo dito isto, vamos orar. Vamos aproveitar desde já este tempo de prelúdio, em que a Filipa vai estar a tocar o prelúdio para
nos dirigirmos ao nosso Deus, preparando-nos para, então, louvarmos ao nosso Deus com os cânticos. Então, vamos, neste momento, estamos a orar individualmente e silenciosamente ao nosso Deus. Queria convidar os irmãos a fazerem o favor de ficarem de pé e abrirem as vossas Bíblias no último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 5, para lermos do versículo 9 ao versículo 14. Apocalipse 5, de 9 a 14. Quer no capítulo 4, como no capítulo 5 de Apocalipse, nós encontramos cânticos. No capítulo 4, um cântico dedicado a Deus, e no capítulo 5, um cântico dedicado a Jesus Cristo. E aqui, neste cântico, então, vemos essa exaltação de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 9. E diz assim: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Vamos adorar o nosso Deus, dizendo: Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui.
Ele prometeu estar conosco. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. E Jesus também, antes de ascender ao céu, disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E este Deus que está conosco é um Deus que cumpre. Ele cumpre aquilo que promete. Ele é um Deus de pactos. Ele é um Deus que cumpre a aliança feita com o seu povo. Ele não muda. Nós mudamos, nós pecamos, mas Deus nunca falha. E por isso nós podemos dizer, Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpre a sua palavra, que guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. E é exatamente pela graça do Senhor que aqui estamos. E pela graça do Senhor e devido a ela, nós o louvamos.
certamente podemos pensar em muitas promessas. Promessas que Ele nos deixou. Promessas que nos têm sustentado em momentos difíceis. E se nós analisarmos essas promessas e se olharmos para a nossa vida, vamos chegar à conclusão de que Deus cumpre as suas promessas, de que Deus é fiel. Este é o Deus que nós servimos e adoramos. Um Deus que é fiel em tudo aquilo que Ele disse. Vamos orar, vamos agradecer. Vamos agradecer ao Senhor aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Vamos louvá-lo. E quero convidar um de vós que sinta desejo de fazer esta oração, que a faça. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos confiar em Ti, podemos sentir paz e descanso em Ti, porque sabemos que Tu és fiel, cuidas de nós em cada momento, acima de tudo, cumpres a Tua palavra, mesmo que aos nossos olhos pareça que demore muito tempo. Por isso pedimos que nos aumentes cada dia a fé, que nos faças também esperar em Ti, porque sabemos que Tu tens promessas para cumprir. Que nos possas fortalecer o nosso coração e que, acima de tudo, possas fortalecê-lo com a Tua palavra, que hoje nos vais transmitir, que nós possamos aprender e que este culto seja um culto de louvor e honra e adoração ao Teu nome. Esta nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem fazer o que for sentarem. E sentados, quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 16. Não é essa a ordem que os irmãos têm no programa, mas senti que devia, então, ler antes de nós cantarmos este hino. É o hino que vai servir de base para a mensagem de hoje. Mateus, capítulo 16, e leremos do versículo 24 a 28. E diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então peço que possam depois manter as vossas Bíblias abertas, e vamos voltar a cantar. Porque este Deus que cumpre as suas palavras, este Deus que é bendito, é o Deus que nos chama a ser seu povo, que nos chama a fazer parte da sua obra, da sua família. E nós vamos cantar: Deus nos chama a ser seu povo, servos do Senhor Jesus, obedientes ao mandado de levar a nossa cruz. Dediquemos nossas vidas e talentos ao Senhor, repartindo com os outros sua graça e seu amor. E nós que recebemos esta tão maravilhosa graça, somos agora chamados a partilhá-la com os outros, a dedicarmos as nossas vidas. E hoje vamos falar sobre este aspecto da dedicação, do serviço, de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E enquanto cantamos este hino também, teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Também uma forma de nós, então, participarmos do nosso culto de adoração. É também dedicar ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Então, quero vos convidar, quem desejar, que ninguém se sinta constrangido, a vir aqui à frente e a entregar ao Senhor a sua oferta. Enquanto entoamos, então, este hino que já referiu, o hino 490.
Sim, Pai querido, nós queremos te agradecer porque tu nos chamaste para sermos parte da tua família. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça. Obrigado por podermos estar aqui neste lugar para louvarmos e bendizermos o teu nome. Mas também, Senhor, queremos ouvir a tua voz através da mensagem que nos vais trazer. Pai querido, que ela possa tocar as nossas vidas, que, tal como um pouco cantamos, que nós não possamos sair os mesmos daqui. Que a tua palavra possa mudar-nos, que a tua palavra, Senhor, possa nos levar a sermos diferentes daquilo que temos sido, a termos uma outra postura diante de ti e diante do mundo, a sermos teus discípulos como tu queres e não discípulos à nossa maneira. Queremos, Senhor, fazer a tua vontade, queremos, Senhor, que tu possas ser glorificado através das nossas vidas. E por isso, Senhor, somente o teu Espírito nos pode convencer do nosso pecado, nos pode convencer, Senhor, das nossas limitações, do nosso erro. Só Ele é que nos pode, só Ele é que pode operar em nós mudança. E que seja Ele, Senhor, a fazê-lo, que seja Ele, Senhor, a estar a trabalhar agora em nossas vidas. E, Pai querido, queremos também te agradecer pelo teu sustento, pela tua providência. Obrigado, Senhor, porque tu não tens deixado faltar o pão sobre as nossas mesas. Obrigado, Senhor, porque tu nos tens dado saúde para trabalharmos. Obrigado pelo trabalho que tu nos tens concedido para podermos ganhar o sustento. E que cada um de nós, Senhor, possa continuar a ter trabalho, que cada um de nós possa continuar a ter saúde, para continuar, Senhor, a obter através do esforço, através das capacidades que tu dás, o sustento para cada dia. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos então olhar para este texto. E certamente os irmãos tiveram a oportunidade de ver no boletim ao longo de 2022 e também me ouvir várias vezes o tema anual da nossa igreja. Durante 2022 nós tivemos um tema que procuramos desenvolvê-lo e não apenas desenvolvê-lo, mas tornar esse tema real nas nossas vidas. E o tema era Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar na oração, Deus em primeiro lugar na vocação, Deus em primeiro lugar na igreja, Deus em primeiro lugar na Páscoa, na família e por aí adiante. E nós tínhamos um versículo-chave, que foi a ordem de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ao longo do ano passado, nós procuramos, então, ver este tema, procurar desenvolvê-lo. E mais do que isso, nós desejávamos que realmente esse tema pudesse ser absorvido por cada um de nós e pudéssemos então viver dessa maneira. No entanto, quando nós fazemos uma avaliação do ano passado, verificamos que não chegamos lá. Verificamos que estamos longe deste objetivo. Verificamos que há muitas áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas para que realmente Deus tenha o primeiro lugar, para que nós possamos buscá-lo acima de todas as coisas. E certamente os irmãos já puderam aperceber-se dessa avaliação nos artigos que já escrevi este ano, em que procuro, através dos artigos, então, mostrar por um lado a insatisfação, mas por outro lado mostrar também o caminho que temos a percorrer para nós chegarmos lá. E é claro que nós não fazemos esta avaliação no vazio. Nós fazemos esta avaliação tomando em conta alguns elementos que temos verificado. Uma delas tem a ver com a intermitência, com uma participação nos cultos, não de uma forma regular. Ora se está, ora não se está, e por vezes não se nota a regularidade nos cultos, nas atividades da igreja. E isso é um sinal. Isso é um sinal de que Deus ainda não está a ter o primeiro lugar. De que Deus ainda não é o centro da nossa vida e das nossas ações. Precisamos trabalhar isso. Precisamos, por vezes, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa cama,
para servirmos ao nosso Deus, para estarmos na sua igreja. Também a questão da indisponibilidade para trabalhar, para servir. Hoje nós teremos a oportunidade de dar posse aos irmãos que foram eleitos, nomeados e homologados pela igreja. E vemos que há muita potencialidade na nossa igreja. Temos muitos irmãos que nas mais diversas áreas podem dar um grande contributo. Mas nem sempre nós encontramos disponibilidade para o serviço. Grandes capacidades, grande potência, mas muitas vezes não canalizamos isso para o serviço. Por quê? Possivelmente porque Deus ainda não tem o primeiro lugar. Também verificamos isso quando falamos dos dízimos, da entrega dos dízimos e ofertas. Também verificamos que há irmãos e irmãs que têm dificuldades em converter a sua carteira ao Senhor. E nós somos chamados a entregarmos ao Senhor os dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, disse Deus. E aquilo que disse Deus no Velho Testamento continua a ser válido para os dias do Novo, para os nossos dias. Também, um outro aspecto é qual tem sido a nossa preocupação com os perdidos? Qual tem sido a nossa preocupação com aqueles que caminham para a perdição? Será que realmente nós nos temos preocupado? Nós temos sido testemunhas de Jesus Cristo na nossa Jerusalém, como na Judeia e Samaria e até os confins da terra? Se Deus estiver em primeiro lugar, então vamos nos preocupar com os outros. Vamos partilhar a graça, a sua graça e o seu amor com aqueles que nos rodeiam. Então, diante desta situação que aqui apresento, sinto a necessidade de insistirmos no tema do ano passado, agora trazendo uma outra configuração a este tema, mas que está ligado. E será este tema que nós vamos apresentar à Assembleia de Igreja. Jesus no centro. Jesus no centro de todas as áreas da nossa vida. Jesus entronizado no centro da nossa vida. Ter Ele o trono. Não o colocarmos na periferia, mas Ele ter o centro. E por isso, pensando neste tema, pensando então nesta necessidade que nós temos, este texto veio à minha mente. E é este texto que eu quero partilhar convosco, porque nós temos aqui uma ordem bem clara. Uma ordem que Jesus apresenta como sermos verdadeiros discípulos dele, como colocá-lo no centro. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E esta ordem, ela foi-nos dada num contexto adverso. Reparem que há aqui um contexto que está a abraçar esta ordem. Se nós olharmos para os versículos anteriores, nós vamos ver exatamente um contexto adverso. No versículo 21, Jesus prepara os seus discípulos para aquilo que ia acontecer. Jesus mostra-lhes que importa sofrer muito nas mãos dos anciãos, do líder religioso, ser morto. Ele fala que o sofrimento é uma realidade, vai ser uma realidade na sua vida. Ele fala daquilo pela qual irá passar, pela maldade dos homens sobre ele. É um contexto bastante adverso. E é claro que Pedro sentia-se muito confortável com Jesus. Não apenas Pedro, mas os demais discípulos. Porque Jesus para Pedro era o rei, era o Messias. E ele estava certo. No entanto, não à maneira dele. Não como ele queria. Porque ele olhava para Jesus como um ser imortal. Que jamais iria sofrer e morrer. Porque o Messias, e essa era a concepção naquele tempo, ele viria e reinaria eternamente. Logo, não era possível que o Messias sofresse
e morresse. E Pedro então não aceita essa caminhada, não aceita aquilo que Jesus está a dizer e tem a ousadia de repreender Jesus. Tem a ousadia de chamar Jesus à parte e dizer: não, de modo algum isso vai acontecer contigo. Não penses assim, estás equivocado. Não é assim que vai acontecer. Essa era a ideia de Pedro. Pedro queria que as coisas acontecessem à sua maneira. No entanto, Jesus diz: não é a tua maneira, é como eu quero. E é assim que vai acontecer. E nós vamos ver que Pedro estava a ser um instrumento de Satanás. Para trás de mim, Satanás, diz o versículo 23. Ele estava a ser este instrumento. Ele estava ali sendo instrumento de Satanás para bloquear a ação de Deus, para impedir que Deus cumprisse o seu plano. Estava a ser instrumentalizado. E Jesus viu isso mesmo. Era Satanás que estava a falar através dele. E era um contexto adverso. E esta ordem também se nos apresenta num contexto adverso a nós mesmos. Nós também vivemos um contexto de tribulação. Nós tivemos um contexto de dor. Nós vivemos num contexto de dificuldades também. E às vezes nós queremos as coisas à nossa maneira. Porque se não é a nossa maneira, não é mais forma nenhuma. E quando assim não acontece, nós tomamos por vezes atitudes impensadas. Achamos que a culpa é dos outros. Achamos que a igreja não está a dar resposta. É muito mais fácil olhar para os outros do que olharmos para nós mesmos. É muito mais fácil. É muito mais fácil apontar o dedo do que fazermos uma introspeção à nossa vida. Um contexto difícil. Contexto difícil para o Senhor Jesus, contexto difícil na qual os discípulos se encontravam. E como é que nós reagimos? Como é que nós reagimos àquilo que Jesus nos apresenta? Qual é a nossa reação? Será que também às vezes não nos apresentamos como Pedro? Senhor, assim não. Eu quero desta maneira. Porque se não é desta maneira, não é de uma forma nenhuma. Será que nós estamos a ser verdadeiros discípulos de Jesus? Ou estamos a ser discípulos de uma outra coisa? É verdade que nós fazemos parte da sua igreja, mas será que nós estamos comprometidos com a igreja do Senhor? Porque também o que aconteceu com Pedro pode acontecer conosco. Eu não creio que o crente possa ficar possuído pelo Espírito, por Satanás. Não creio isso. Não há possessão a nível da vida do crente. Porque se o Espírito do Senhor está lá, não pode haver um outro Espírito a habitar o lugar do Espírito Santo. Não é possível. Mas eu acredito que Satanás pode instrumentalizar crentes. Pode usá-los para combater a obra do Senhor, tal como fez com Pedro. Tal como aqui nós claramente vemos. E diante deste contexto, Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega, toma a sua cruz e siga-me. E agora entramos num compromisso exigente. É bastante exigente esse compromisso. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É este o compromisso. Ser discípulo de Jesus é segui-lo, é ir atrás dele. Não somos nós que mostramos o caminho a Jesus, é ele que nos mostra o caminho. E seguir a Jesus é
estar com Ele para realizar a sua obra. É nos envolvermos com Ele na obra que Ele está a realizar neste mundo. E Jesus não precisa de nós para nada. Ele vai fazer a sua obra, conosco ou sem nós. Mas ai daqueles que voltam para trás. Ai daqueles que deixam de fazer a sua obra. E ser discípulo envolve renúncia. Envolve abdicar de algumas coisas. Abdicar das minhas coisas. Abdicar dos meus desejos. Abdicar do meu conforto. Abdicar do meu status para segui-lo. Renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. E renunciar aqui é deixar para trás tudo aquilo que não se identifica com Jesus Cristo. E nós abrimos mão daquela bagagem que trazíamos do mundo, para então podermos livremente caminhar com o Senhor. Porque se nós estivermos carregados, é muito mais difícil nós acompanharmos o Senhor. Se eu vos colocar nas vossas mãos 2 malas de 23 quilos e eu for à frente, os irmãos vão ter dificuldade em me acompanhar. Porque vão carregados, eu vou livre. Até nos primeiros metros ainda podem, mas vão sentir o cansaço. E vão ficar para trás, para trás, para trás, até que já não me veem mais. E assim acontece também. Quando nós não nos renunciamos a nós mesmos, nós vamos perdendo de vista Jesus. No primeiro momento nós até acompanhamos Jesus, mas depois vamos sentindo o peso e vamos perdendo de vista. E Jesus sabia isso, por isso renuncie-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Tomar a sua cruz não é olhar, por exemplo, para as doenças, é a doença a minha cruz. Ou olhar até para o cônjuge, o meu cônjuge é a minha cruz. Não. A cruz não se refere a pessoas nem a coisas. Porque quando alguém pegava na sua cruz, e vejam Jesus pegou na sua cruz, tomou a sua cruz, para quê? Para ser crucificado. Ele carregou a sua cruz para naquele monte ser crucificado. E tomar a cruz é exatamente isso, está disposto a pagar o preço. Nem que possamos ser sacrificados, mortos, pagar o preço. E Jesus não os engana, Jesus fala, eu vou passar por isto. E aquele que me quer seguir está sujeito a passar pelo mesmo. Está sujeito. Porque se fizeram isso ao Senhor, como o próprio Jesus disse, ao Mestre, também o podem fazer aos seus discípulos. Também o vão fazer aos seus discípulos, como nós vemos no livro de Atos. Como Tiago foi morto à espada no capítulo 12, como nós vemos pela tradição, como os apóstolos também foram mortos. Então seguir a Cristo envolve 2 aspectos fundamentais. Ter Jesus no centro envolve 2 aspectos. Por um lado, renuncie-se a si mesmo. Por outro lado, tome cada dia a sua cruz. Pagar o preço. Está disposto a pagar o preço. O que é que por vezes nos impede de sermos discípulos de Jesus? O que é que por vezes nos trava? Nos tira o desejo de seguir a Jesus? Eu estive a pensar na questão e acho que é uma questão de estabilidade. Todos nós queremos estabilidade. É verdade ou não é? Todos nós queremos ter estabilidade, queremos ter segurança. E por isso buscamos estabilidade profissional, segurança profissional. Então trabalhamos e trabalhamos mais.
para termos a tal estabilidade profissional. Podemos progredir mostrando que somos bons empregados. Podemos progredir na carreira. Então damos. Queremos a estabilidade profissional e é bom, mas por vezes há um alto preço a pagar para essa estabilidade profissional. A estabilidade financeira é bom. É bom nós termos estabilidade financeira, temos dinheiro para comprarmos aquilo que desejamos. É bom? Sim, é bom. Mas, por vezes, qual é o preço que nós pagamos para termos isso? Como é que às vezes nós comprometemos a nossa comunhão com os outros e, sobretudo, a nossa comunhão com Deus por causa desse aspecto da estabilidade financeira? Também a estabilidade familiar é bom. É bom nós termos uma família estável. É muito bom. É bom nós termos um casamento estável. É excelente. Mas às vezes, por causa disso, nós acabamos por pagar um preço. É bom e devemos buscar. Mas às vezes a família é colocada acima de Deus. Às vezes o trabalho é colocado acima de Deus. Às vezes o dinheiro é colocado acima de Deus. Deus logo não está em primeiro lugar. Logo Jesus não é o centro, logo Jesus não é seguido. É um compromisso. E seguir a Cristo, então, envolve uma domesticação. Primeiro precisamos domesticar o nosso coração. Domesticar o nosso coração. Porque do coração procede tudo aquilo que é errado. E se nós não tratarmos do coração, se nós não orarmos ao Senhor para que o Espírito Santo trate do nosso coração, o domestique, então do coração continuará a brotar coisas que nos levam a falhar o alvo. Precisamos também domesticar a nossa mente, o nosso pensamento. Porque às vezes nós vamos deixando que a nossa mente fique cauterizada, como Paulo diz aos Romanos. Ela fica sem ação. E então, pensamentos errados vêm à nossa mente. Pensamentos que Satanás coloca em nós. Precisamos também domesticar os nossos olhos. Olhar para aquilo que vale a pena olhar. Domesticar os nossos olhos. Porque se os nossos olhos não estiverem domesticados, eles vão nos levar a olhar para coisas erradas. Veja o que aconteceu com Eva. Eva viu aquela árvore frondosa, belos frutos, encantou-se por ela, pegou um fruto, comeu e deu a Adão. Vemos também Davi, que passeava pelo palácio, pela varanda do palácio, viu lá Batseba a tomar banho, apreciou aquele corpo, desejou possuí-lo. E então, nós conhecemos a história de adultério, cobiça, adultério e homicídio. Domesticar os nossos olhos. E Jesus quer, então, Jesus quer que nós o possamos seguir. É um compromisso exigente, como eu disse, como está diante de vós. É um compromisso. E é um compromisso, digo-vos, de todos nós. Não é um compromisso do pastor ou dos diáconos, é um compromisso de todos nós, é para todos nós. Ele não está a dizer aos apóstolos, se querem ser meus discípulos, renunciem a si mesmo, tomem cada dia a sua cruz e sigam-me. É para todos nós. Porque todos nós somos discípulos. Então é para todos nós este compromisso. É exigente. Mas Jesus nunca disse que andar com ele seria fácil. Ele exige de nós mudança. E esse compromisso envolve mudança. Mas também olhamos depois para a recompensa. Isto interessa muito. Recompensa. Mas só chegamos à recompensa se passarmos com sucesso o compromisso. Se nós realmente cumprirmos aquilo que o Senhor quer. Se fizermos isso, há recompensa. E ela é espetacular.
extraordinária. Ele fala da recompensa. É claro que no versículo 25 e 26 vem no sentido daquilo que eu um pouco disse, compromisso. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida, por minha causa, achará. Porque aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Muitos buscam esta recompensa, o galardão dos homens, o ter. Mas Jesus diz, melhor recompensa por essa vos será dada. Não se prendam àquilo que é terreno, porque há algo muito melhor a alcançar. De que vale isso quando comparado com o reino de Deus? Porque isso não comprará o destino da vossa alma. E ela então, no versículo 27 e 28, fala de recompensa. E diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Ele virá em glória. Ele virá. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 25, Jesus depois vai mostrar essa vinda, nós vemos que é uma vinda majestosa. Jesus vem acompanhado pelos seus anjos, e esses anjos vão proclamar com trombetas a volta do Senhor. Uma volta grandiosa, uma volta triunfal. E esta volta tem um propósito: reunir os escolhidos de todos os cantos e levá-los consigo para o céu. Ele vem para buscar os seus. Ele vem para levar consigo aqueles discípulos que verdadeiramente o seguiram. Aqueles que deixaram tudo para trás, que renunciaram a si mesmo, que tomaram a sua cruz. É esses. É esses que ele vem buscar, e é esses há de recompensar. É claro que todos nós, crentes ou não, vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos. E nós vemos isso em Mateus capítulo 25. Todos estão ali diante do trono. Ovelhas de um lado, bodes do outro. Uns, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos estava prometido. E então, aqueles que agiram, aqueles que tinham Jesus no centro, que se viram próximo, não porque desejassem obter alguma contrapartida, mas fizeram de uma forma voluntária, deram água àquele que estava sedento, deram comida àquele que estava com fome, mas também há o julgamento, há a retribuição para os outros, que é a condenação para os bodes. Eles vão para o lago de fogo e enxofre, para o inferno, porque o inferno existe. Recompensa. E Jesus então fala dessa recompensa que virá sobre todos, mas principalmente sobre aqueles que o seguiram. Eles então experimentarão, viverão pela eternidade na glória do Senhor. Que grande recompensa é esta! E Jesus vai dizer, olha, há alguns de vós que aqui estão que vão ver a glória do Senhor antes de morrer. O versículo 28, ele diz, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É claro que Jesus não está a referir-se à sua segunda vinda aqui. Se os irmãos repararem, este versículo, em todos os evangelhos, está antes da transfiguração. E ele sabia que Pedro, Tiago e João iriam experimentar um pouco da glória do Senhor no seu reino.
Mas já é possível presentemente nós também contemplarmos a glória do Senhor. Temos acesso a essa glória. O apóstolo João diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a bênção que nós temos. Aquele que anda com o Senhor pode contemplar a glória do Senhor. E depois, mais à frente, vai completá-la no todo, de uma forma diferente daquela que nós hoje contemplamos. E não sabemos se o versículo 28 possa se tornar também uma realidade. Nós não experimentarmos a morte antes da volta do Senhor. Porque nós vivemos nem certeza da volta. Quando é que ela vai acontecer? E por isso, não é deixar para amanhã, não é deixar para daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, para ser discípulo verdadeiramente. É começar hoje, porque hoje pode ser o último dia. Pode ser o último dia da nossa vida. Pode ser o último dia em que este mundo exista. E por isso, nós somos convocados pelo Senhor. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não troquemos o certo pelo duvidoso. Não troquemos Jesus pelo mundo. Que Ele possa estar realmente no centro da nossa vida, seja em que área for. Que Ele possa ter este lugar de destaque. Que nós possamos segui-lo em tudo. Renunciando à nossa vontade, renunciando a nós mesmos, e estando dispostos a pagar o preço para seguirmos a Cristo. Então que Ele veja em cada um de nós verdadeiros discípulos de Jesus. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos para a nossa igreja, que desejamos para a nossa e para a vossa vida. Que isso aconteça ao longo deste ano. Amém? Então nós vamos cantar o hino 467, que está apoiado neste texto que nós lemos. E quero vos convidar a ficar de pé para cantarmos então este hino. Hino número 467.
mas eu vou sentar. E quero desde já despedir-me de quem está a seguir-nos através de casa, que possam ter uma ótima semana e que Deus vos abençoe. E nós vamos continuar com o nosso culto.